Diogo, tudo bem? Eu congrego numa igreja, mas às vezes não consigo seguir tudo. Porque tem coisas que eu não acho que são pecado. Exemplo, brinco, calça, maquiagem. Poderia fazer um vídeo sobre isso? Brinco é pecado? Calça em mulher é pecado? Maquiagem, por um acaso, é pecado? Pois é, eu recebi essa pergunta de uma irmã angustiada. Ela me escreveu dizendo que congrega numa igreja, mas tem dificuldade de seguir certas regras porque não encontra essas regras na Bíblia. E eu quero te dizer com toda tranquilidade, você não está errada por questionar. Muito pelo contrário. O fato de você estar buscando o que realmente é a vontade de Deus e não simplesmente repetindo o que sempre te disseram para repetir, é sinal, sim, de uma vida espiritual, não de rebeldia. O problema tem nome. Esse problema se chama legalismo, né? E o legalismo é quando uma tradição humana ela vira regra ou régua de salvação. É quando o brinco ele vira a fronteira entre o salvo e o perdido. É quando a calça ela vira o termômetro de espiritualidade na mulher, né? É quando quando deixar de usar maquiagem vira sinal de santidade. E eu vou dizer isso sem medo de errar. Igrejas como Congregação do Brasil, Congregação Cristã do Brasil, né, que transforma saia, véu e cabelo preso em uma fronteira espiritual, né? E organizações como Testemunho de Jeová, que colocam as decisões do corpo governante acima da clareza das Escrituras, estão erradas, né? Erradas no método e erradas na doutrina. Porque colocam tradição humana antes da palavra de Deus. E Jesus chamou exatamente esse pecado de preceitos de homens, né? Lá em Marcos capítulo 7, ele foi duríssimo com os fariseus, que eram os mais religiosos da sociedade, porque eles tinham substituído o mandamento de Deus pela tradição que eles mesmos haviam criado, né? Jesus Cristo disse: em vão me adoram, ensinando doutrinas, né, que são preceitos de homens. Tá, mas a Bíblia diz que mulher não pode se enfeitar. Calma lá. Vamos olhar com cuidado o que Pedro escreve. Não seja o adorno da mulher o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja porém o homem interior do coração. Repara na lógica. A escritura primeiro nega, depois afirma. Não seja o exterior, seja porém o do coração. É a mesma estrutura de quando Jesus ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Ele está aqui por acaso proibindo o trabalho? Claro que não, né? Era a prioridade, não a proibição. Pedro não está proibindo trança nem joia. Ele está dizendo onde colocar a prioridade da identidade cristã. Ou seja, no coração transformado pelo evangelho, não no guarda-roupa, né? A passagem que o legalismo usa para acusar é justamente a que denuncia o legalismo. Bom, e aqui está um princípio que a reforma protestante com certeza e com clareza recuperou, né, de forma absoluta, né? Em 1646, a abadia de Westminster, lá em Londres, em uma assembleia, né, de mais de 120 teólogos, pastores e ministros, que foi convocada principalmente pelo parlamento inglês, se reuniu durante alguns anos, né, para estudar as escrituras e escrever uma confissão de fé que servisse de padrão doutrinário para as igrejas reformadas da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda. Mas por que eles fizeram isso, né? Porque já tinham visto o estrago, né? Eles tinham visto séculos de Roma acrescentando tradição sobre tradição até esconder o evangelho debaixo de regras humanas. E sabiam
que se a igreja não se ancorasse exclusivamente nas escrituras, o ciclo iria se repetir pelos séculos e séculos, né? E foi exatamente isso que eles escreveram no primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, né? Onde eles falaram assim: todo o conselho de Deus no tocante a tudo o que é necessário para a sua própria glória e para a salvação, fé e vida do homem está expressamente declarado nas Escrituras, né? Ou pode ser deduzido pela boa e necessária consequência, a qual nada se deve acrescentar, nem por novas revelações, né, do Espírito, nem por tradições de homens, né? Ou seja, eles deixaram claro aí, nada se deve acrescentar, nem revelação nova, nem tradição humana. Mas não é apenas Westminster que fala assim. É Paulo em Gálatas que usa a palavra mais pesada da Bíblia, né, para descrever quem acrescenta regras ao Evangelho. Ele diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos pregamos, que seja anátema, né? Anátema, ou seja, maldito, cortado da comunhão, tá? Não é um exagero do apóstolo, é a seriedade com que ele trata o evangelho. Acrescentar regras humanas ao evangelho da graça não é zelo, é anátema, né? Porque o cristianismo não é religião de aparência. O evangelho não é simplesmente você tirar um brinco e Deus te aceitar. O evangelho é Cristo morreu por nós, todos nós pecadores, né? Ressuscitou ao terceiro dia, e todo aquele que nele crê é justificado pela graça, mediante a fé em Cristo somente. Quando você acrescenta qualquer regra humana, né, como a condição diante de Deus, você está dizendo na prática que a cruz não foi suficiente, né? A questão nunca foi o brinco, a questão é quem é o teu Salvador. E aqui uma mensagem direta para a irmã que me escreveu: querida, você não está em pecado por não conseguir encaixar a sua consciência num molde que os homens inventaram, tá? Você não precisa carregar essa culpa. Ame os seus irmãos, né? Muitos deles são sinceros, são piedosos, né? E simplesmente cresceram dentro de um sistema que ninguém ensinou a questionar, né? Muito pelo contrário, condena quem questiona. Mas se chegar o momento de escolher entre a tradição e as escrituras, escolha as escrituras, sem dúvida, sempre, né? Procure uma igreja onde Cristo seja pregado de forma genuína, né? Que ele seja o centro, né? Onde a palavra seja exposta com fidelidade, onde a graça seja anunciada sem ser misturada com obras humanas, tá? Porque o jugo de Cristo é suave, né? O fardo dele é leve, e somente ele basta. É só ele, não é ele mais alguma coisa, somente ele basta, tá bom? Que você compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje, e que Deus em Cristo vos abençoe a todos.